Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Bem-vindos à disciplina de banco de dados. Nós agora vamos entender os conceitos principais de banco de dados e entender as principais ferramentas para a produção e uso dos bancos de dados, né, propriamente dito. Eu acredito que você já tenha ouvido falar, né? Acessa o banco de dados, não sei o quê, está no banco de dados, alguma coisa do tipo. Mas muito superficial, a gente não sabe ainda como manipular um banco de dados, como acessar, não conhece nada da linguagem que é utilizado para manipulação de banco de dados. A gente vai começar a ver a partir de hoje, certo? Lembrando que essa nossa disciplina, ela é 40 horas, então elas são 4 semanas. Então, a gente vai ter a semana do dia 1, a semana do dia 8, a semana do dia 15 e a semana do dia 22. Provavelmente, quarta-feira agora, vocês vão ter uma aula prática, né? Exemplificando os principais conceitos, vou fazer uma conexãozinha com o banco de dados. Dia 10, a gente já vai ter nossa primeira prova, porque é assim, né? A disciplina de 40 horas. Dia 17 e dia 24 a gente vai utilizar para fazer o trabalho final. Gosto de trabalhar assim. Prova, um trabalhinho final, certo? E é isso, né? Vamos lá seguir para a disciplina, seguir para a aula de hoje. Pronto, vocês já estão vendo aí, né, a disciplina, o módulo 1 e a nossa agenda, né? A gente tem a aula síncrona hoje, vai ser a apresentação da disciplina, vai ser uma aula expositiva a partir dos conceitos de banco de dados. As atividades síncronas vai ser de hoje até dia 7. Mais uma vez, lembrando, a gente ainda não tem acesso à plataforma do EAD e FCE, mas eu acho que até quarta e sexta está resolvido. E a gente vai ter que fazer as tarefas até sexta, até domingo, dia 7. Mas eu acredito que vai dar certo, vai dar tempo. Se não der tempo, a gente estende pontualmente uma determinada disciplina, se for mais difícil, ou a gente não conseguir fazer. Certo? A gente tem a tarefa 1, a gente tem um fórum, vídeo da disciplina, glossário e a leitura complementar. Lembrando também que eu vou postar essa aula no YouTube e vou compartilhar o link com vocês assim que eu conseguir fazer o upload da aula lá no YouTube, né, que ela é um pouco grande. E nosso encontro presencial vai ser dia 3, na quarta-feira. Depois do encontro presencial de Web 2, vai ser mais ou menos 3 horas da tarde. A gente vai fazer as revisões dos principais conteúdos abordados e a gente vai fazer uma atividade de classe para fixar esses conhecimentos. Certo? Então, a gente tem como objetivo da disciplina capacitar vocês para trabalhar com os conceitos de banco de dados. Mas não é um banco de dados qualquer, é um banco de dados relacional, onde as informações são importantes, o seu conteúdo no armazenamento. Então, todas as informações armazenadas são relacionadas entre si, por isso daí o nome banco de dados relacional. Como assim, professor? Vou armazenar os dados de uma pessoa. Então, vai ter nome, idade, telefone, endereço, tudo relacionado à pessoa. Vou criar um banco de dados e vou armazenar dados de imóveis. Vai ter endereço do imóvel, vai ter tamanho, metros quadrados, qual andar, complemento, etc. Então, a partir de agora, já fiquemos sabendo que o nosso objetivo é entender também como funciona o relacionamento das informações dentro do banco de dados.
E como ele se relaciona com o sistema de informações, web e desktop. Obviamente, o banco de dados, geralmente, ele é único, né? E esse banco de dados serve para aplicações desktop, são as aplicações que ficam localmente armazenadas, e também elas funcionam para aplicações web, que fica distribuído em rede, certo? Compreender os conceitos relacionados a sistema de gerenciamento de banco de dados, que são os SGBDs, aplicar técnicas de modelagem de dados. Então, a gente vai ter dois objetivos. Nós vamos modelar o banco de dados e vamos também acessar o banco de dados, armazenar informações. Temos duas linguagens aí dentro para fazer essa manipulação. Mas todas essas linguagens estão dentro da nossa linguagem principal, que é o SQL. Manipular banco de dados por meio de linguagem consulta de SQL, certo? Realizar conexões de banco de dados com o sistema de informação, manipular o banco de dados a partir do sistema de informações. Então, a gente tem esses objetivos aí na disciplina. Nosso objetivo da aula de hoje: aprender os conceitos introdutórios da disciplina, como dados, informações, registro, banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados e a diferença entre eles. Entender o que é um dado, entender o que é uma informação, o que é um registro, certo? E fazer a diferenciação entre eles. Conceituar as transações entre bancos de dados e apresentar as propriedades da ACID, né? Capacitar o aluno para modelar o banco de dados a nível conceitual. A gente ainda não vai fazer a codificação agora. Apresentar o modelo entidade e relacionamento com o modelo conceitual de banco de dados. Comemorar a abordagem, apresentar alguns conceitos básicos e aplicações. Dado, informação, conhecimento, registro, arquivo de banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados e etc. A gente tem vários conceitos aí. Conceito de banco de dados. Segundo Torel, dado é o componente básico de um arquivo, um elemento com significado no mundo real que compõe o sistema de arquivo. Exemplo: nome, sobrenome, cidade, bairro, entre outros, são dados de um banco de dados. Informações compreendem os dados e possível associar ao significado aos dados processados. Normalmente, as informações vêm de convenções utilizadas por pessoas que, por meio de associações aos dados. Por exemplo, a gente tem um nome, um sobrenome, cidade, bairro, são dados. Informações, endereço. O endereço normalmente pode compreender um logradouro, um CEP, um número, um complemento. É uma informação completa. Conhecimento, todo discernimento obtido por meio de critérios e a apreciação aos dados informados e informações, né? Registros corresponde a uma sequência de dados juntas. Exemplo: a ficha do cliente de uma loja que deve conter seus dados pessoais, tais como nome, sobrenome, RG, CPF, endereço. Registro também podem ser confundidos como linhas no banco de dados. Os bancos, eu vou já falar para vocês, os dados são armazenados nos bancos de dados em tabelas. Basicamente é isso. As tabelas são associadas entre si, mas os registros a gente pode até confundir como linhas da tabela ou múltiplas linhas da tabela. Então, um registro pode ser a entrada de dados no banco de dados. Arquivo, conjunto de registro de um determinado objeto. Exemplo: é a relação de todos os clientes de uma loja. Pode ser um arquivo. É um arquivo de todos os clientes, né? Entenderam aí a diferença, né? De registro e arquivo. Registro é uma entrada, arquivo é o conjunto de todos os dados.
Conceitos básicos. Um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si. Então, tem que ter informações correlatas entre si. Um banco de dados também pode ser uma coleção de dados operacionais armazenados, sendo usados pelo sistema de aplicações de uma determinada organização. Olha aí, coleção de dados. É o que a gente vai armazenados. É o que a gente vai tirar daí. Um banco de dados também pode ser uma coleção de dados relacionais. Aí já é uma abordagem mais nova, né, que são os bancos de dados relacionais. Vantagem de utilizar banco de dados. Controle centralizado dos dados. Todos os dados estarão disponíveis ali para os usuários. Os dados ficam localizados em um único local e isso facilita o controle de acesso. Controle de redundância. Os dados estão centralizados. Existe otimização e redução de espaço de armazenamento e controle de redundância. Anteriormente, quando a gente utilizava banco de dados, não utilizava banco de dados, nós tínhamos cópias de arquivos em diversos computadores, certo? E isso aí dificultava a centralização do arquivo. Muitas vezes a gente tinha arquivos desatualizados, porque a atualização estava em determinado local, em computadores específicos. Hoje, a gente tem a centralização dos dados. Então, é impossível, geralmente, você ter dados errados, certo? Compartilhamento de dados. Com a utilização de um banco de dados sem a redundância, o espaço de armazenamento é utilizado e facilita o compartilhamento de dados. Facilidade de acesso aos dados, estabelecendo padrões devido à centralização dos dados e inter-relação entre todos os registros, certo? Como os dados estão disponíveis pela internet, o sistema gerenciador de banco de dados, além de disponibilizar os dados a todo momento, também vai disponibilizar os dados através de rede. Então, a qualquer local, em qualquer momento, os dados podem ser acessados. Independência de dados. Os dados são independentes para cada registro dentro do banco de dados. Então, as minhas informações estão armazenadas em um local, as informações de outras pessoas estão armazenadas em outro local. Então, eles são independentes. Cada registro de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada computador, não faz parte do registro entre si. Então, cada um tem o seu próprio registro, tem o seu próprio conjunto de dados. Conceitos básicos ainda, né? O sistema de gerenciador de banco de dados, SGBD, é um software genérico para manipular banco de dados. Então, o banco de dados é um conjunto de informações armazenadas, mas precisa de um sistema para gerenciar esses dados. Quem gerencia esses dados? É o SGBD. Os SGBDs também facilitam a conversão e a reorganização do banco de dados e ajudam na definição e construção do banco, manipulação dos dados do banco de dados. O que é a construção? A construção é o processo de criação de uma estrutura inicial com tabelas e preenchê-las com dados. Então, você, além de criar as tabelas, você precisa também criar os atributos e os relacionamentos entre as tabelas, certo? Isso, daí vem o banco de dados relacional. Porém, o SGBD, além de criar o banco de dados, ele também vai permitir, vai fazer o sistema de login para o banco de dados, porque nem todo mundo vai poder acessar esses dados. São informações importantes, informações muitas vezes pessoais, certo? Então, a alteração dos dados precisam de autorização prévia, né? E esses dados não podem ser manipulados de qualquer jeito. Então, eu, usuário, eu não faço alteração no banco de dados. Eu crio uma solicitação para o SGBT, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, para
eu fazer uma alteração no banco de dados. Então, eu não altero o banco de dados diretamente, certo? Aí a gente tem a representação de um banco de dados. O SGBT é a grande caixa, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, tá vendo? Ó? E eu acesso os dados. São essas caixinhas menores que estão dentro. Aqui eu tenho uma programação de aplicação e usuários finais. O banco de dados é esse dentro aqui, ó. Então, observe que o SGBD, dentro do SGBD, tem um banco de dados. E não só um. Pode ter dezenas de bancos de dados. O SGBD vai fazer o gerenciamento de todos ao mesmo tempo. Então, um SGBD, um Sistema Gerenciador de Banco de Dados, podem ter vários bancos de dados, mas um único banco de dados só é gerenciado por um único SGBD, certo? Beleza. Transações. Uma transação é um banco de dados ou sistema de armazenamento de dados e qualquer operação tratada como uma unidade de trabalho, certo? Vai ser uma ação. Tudo que tiver ação vai ser uma transação. As transações são totalmente executadas ou não executadas, mantendo o sistema de armazenamento de estado constante. O que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, se eu mandar armazenar um conjunto de dados específico no SGBD, se um dos dados, só um, não todos, mas um dos dados tiver com um padrão diferente, com um tipo diferente, o banco de dados vai rejeitar, ele não vai armazenar as informações pela metade ou incompleta. Então, ele vai dizer assim, ó, olha, não consigo fazer o armazenamento dessas informações. Então, corrija o erro e tente novamente. Entenderam? Estou com o nome errado, o endereço correto. Mas o número da casa, eu, em vez de colocar um número, botei uma letra. O sistema gerenciador de banco de dados vai perceber isso aí e não vai permitir que você faça uma inserção de dados no banco. Então, ele vai reclamar, certo? Retirando o dinheiro de uma conta bancária, por exemplo. Neste caso, o dinheiro foi sacado da conta ou não. Não há estado intermediário. Ou você sacou o dinheiro ou não. Se você vai lá, colocou o cartão, colocou a senha e deu certo, ele vai te tirar o dinheiro da conta e vai te entregar o dinheiro na conta. Ele não vai sacar o dinheiro pela metade. Ah, só tenho R$300 na máquina, mas eu pedi 500. Não. Vou cancelar a sua transação, você faça outra transação pedindo só R$200, que é o que a máquina tem. Entendeu? Funciona sempre assim, a partir de transações. Se a transação não puder ser finalizada, por qualquer motivo que for, a transação vai lhe avisar que não foi possível ser realizada e você precisa corrigir seus erros. Sempre assim. Para isso, para manter a integridade dos dados. Os dados vão estar sempre desse jeito, atualizados, a informação perfeita lá. Então, cabe ao programador fazer o gerenciamento disso. Então, a propriedade da CID é atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, os dados têm que ser atômicos, o máximo possível. Eles têm que ser consistentes. Consistência quer dizer que eles estão armazenados, com certeza, no banco de dados. Eles têm que estar isolados, eles não dependem de outros dados. E tem durabilidade. Esses dados vão ser armazenados pelo tempo que precisar. Então, vai estar sempre lá no SGBD, certo? Disso aí que se trata a CID. Tá aí, ó. Atomicidade. Uma transação deve ser executada exatamente uma vez que deve ser atômica. Todo trabalho é feito ou nenhum deles é. Então, eu tenho um conjunto de transações, cada transação tem que ser executada, não tem transação pela metade. Por exemplo, vou apagar todos os registros referentes ao aluno José.
O que é que vai ser apagado? Na tabela alunos vai ser apagado o nome dele e a matrícula. Na tabela endereços, o endereço dele e o coisa. Na tabela telefone, o telefone dele. Se um desses campos não possuir, não tiver, ou ele não mandou apagar tudo, nada é feito. Não é apagado o registro do José. Entendeu? Daí isso aí é atomicidade. Consistência. Uma transação deve preservar a consistência dos dados, transformando um estado consistente de dados em todo estado consistente de dados. Isso quer dizer, os dados, eles precisam ser verídicos, daí a consistência. Então, se você apagar os dados, eles têm que ser apagados. Se você persistir os dados, tem que garantir a persistência dos dados. Beleza? Isolamento. Uma transação deve ser unidade de isolamento, o que significa que as transações simultâneas devem se comportar como se cada uma fosse uma única transação em execução. Como se fosse um registro do Antônio, registro do José, registro da Maria, cada um tem o seu próprio registro, mesmo que sejam posições parecidas da tabela, não. Todos os registros são tratados independentemente. Se eu apagar o José, vou ter que apagar a Maria? Não obrigatoriamente, porque o SGBD garante o isolamento dos dados. E o meu dado não tem nada a ver com o dado de outra pessoa. O meu dado são os meus dados. E a durabilidade. Uma transação deve ser recuperável e, portanto, deve ter durabilidade. Se uma transação for confirmada, o sistema garantirá que suas atualizações foram persistidas, estão armazenadas. Está lá no banco de dados. Se ele te deu ok, esqueça, já está no banco de dados, não tem o que fazer. Claro, você pode apagar. Mas já está lá, não precisa fazer mais nada. Confia. Mesmo que o computador falhe imediatamente após o commit. Se deu ok na transação, então pode ficar satisfeito porque já está lá. O SGBD garante isso, certo? Para informações de cliente, contas, empréstimo e transações bancárias, por exemplo, no banco. Informações de aluno, cursos e notas nas universidades. Reserve informações de horários de voos, linhas aéreas. Controlar a produção de itens de fábrica, estoque e pedidos. Indústria. Informações de livros, nome dos alunos e solicitações em geral. Bibliotecas. Então, os bancos de dados estão em todos os aspectos da nossa vida. Então, tudo que a gente precisa fazer é armazenar dados, tem um banco de dados envolvido. Não só o banco de dados, né? Também um sistema gerenciador de banco de dados. Modelo de dados, né? Vimos na unidade anterior que o conceito de banco de dados e o sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, porém, antes de utilizar as ferramentas apropriadamente dita, é necessário realizar a modelagem dos dados. O que é que eu preciso armazenar? O que é que a aplicação me solicita? O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma loja de vendas de roupa. Quais informações que eu preciso armazenar? Então, eu preciso fazer essa modelagem antes de partir para a codificação. Para que seja definida uma estrutura adequada e que o banco de dados seja eficiente. O banco de dados não vai armazenar informações além do que eu preciso e aquém do que eu preciso. Ela precisa armazenar informações que sejam úteis. Porque senão você vai acabar deixando de utilizar o banco de dados porque ele não vai servir para a sua aplicação. Dessa forma, o nosso próximo passo é entender como podemos realizar a modelagem desses dados, certo? Como é feita essa modelagem? Vamos ver aqui. Modelos de dados representa o conjunto de ferramentas conceituais para descrição, dados, relacionamentos, semânticas e, inclusive, as restrições. Divisão baseada nos tipos de conceitos oferecidos para descrever a estrutura do banco de dados, certo?
Modelos conceituais, modelos lógicos e modelos físicos são utilizados para fazer a descrição do modelo de dados. Modelo de dados conceitual, modelo de alto nível, preciso representar esses dados aqui no meu banco de dados. Já adiantei para vocês que os dados são armazenados em tabelas. Professor, até mesmo em tabelas quer dizer que eu não posso salvar figuras, gravar figuras, vídeos, músicas no banco de dados? Posso sim, posso gravar também essas informações no banco de dados, mas também vão ficar visualmente para nós, até mesmo conceitualmente, armazenados como se fossem tabelas. Inclusive, imagens, títulos, qualquer coisa são armazenados em tabelas. Então, há a necessidade de criar um modelo de alto nível, oferecendo conceitos próximos ao usuário. Os dados que vão ser armazenados são esses e são divididos nesse tipo de modelo. Então, a gente tem o MER, né, que é o modelo entidade e relacionamento, para descrever esse tipo de modelo de dados. O modelo de dados lógico oferece conceitos que podem facilmente utilizados para usuários finais, não estão distantes da maneira no qual os dados estão organizados dentro do computador, implementados de maneira direta. Exemplo, no modelo relacional, também é feito assim. Modelo de dados físico oferece conceitos de modelo de baixo nível, descrevendo como os dados estão armazenados fisicamente no computador. Essa parte aí a gente não trabalha, o SGBD trabalha internamente. É uma fila, é uma tupla, são arquivos, são diretórios, não importa para a gente. O SGBD faz essa parte aí do modelo de dados físicos. Então, a gente tem um mini-mundo, análise dos requisitos, depois a gente tem um conjunto de necessidades adicionadas aos requisitos, a gente tem o projeto conceitual, que é o MMR, modelo de entidade e relacionamento. Depois do projeto conceitual, a gente tem um mapeamento para modelo, a gente, mais uma vez, tem um mapeamento do MR para modelo relacional, e nesse momento aí, a gente identifica quais dados pertencem a quais pessoas, quais tabelas se relacionam com quais tabelas. Aí a gente vai entender o conceito de chave, chave estrangeira, chave composta, vai entender também o conceito de entidade fraca, entidade forte, certo? A gente vai pegando aos poucos. E, ao fim, a gente tem um projeto físico, onde que vai ser armazenado meus dados, vai ser no SGBD, o SGBD vai fazer o quê? Vai gravar em qual situação, entendeu? Mais para frente a gente vai entender melhor isso daí. No modelo de entidade de relacionamento, a gente tem outras características. Foi desenvolvido para facilitar o projeto lógico do banco de dados. Então, logicamente, como os dados vão se relacionar? O modelo de entidade-relacionamento ajuda bastante a gente compreender quais informações são relacionadas a qual, entendeu? Ele permite a apresentação de estrutura lógica global do banco de dados, né? Então, quais dados vão ser armazenados? Por quê? Quando? Em que situação? Por quanto tempo? Essas informações o modelo de entidade-relacionamento consegue trabalhar. Ele representa um problema com o conjunto de entidades e relacionamento entre estas entidades, certo? Esses problemas são problemas de persistência, de armazenamento, quando armazenar, como armazenar. O que é uma entidade? Qualquer coisa do mundo real envolvida no problema. Possui existências independentes. Pode ser um objeto como existências físicas, uma pessoa, um carro, é uma entidade. Existência conceitual,
uma compartilha, um emprego, um curso, qualquer coisa. Descritas por propriedades particulares, são os atributos, que a gente já falou hoje, né? E são os atributos? Caracterizam uma entidade ou um relacionamento. Cliente, nome, endereço, data de nascimento, domínio de um atributo, é um conjunto de valores possíveis de um atributo. Então, por exemplo, o atributo nome, provavelmente seria uma string. Endereço, um string. Uma data de nascimento, uma data. São atributos do cliente, certo? Então, a gente tem uma entidade, cliente, e um atributo. Vocês a Denise não estava, não. Tava. Você... Bem-vindo aí. Estava conseguindo entrar, não, Denise? Beleza, então a gente tem atributos, né? Exemplo, entidade cliente atributo, nome cliente, endereço cliente, data de nascimento. Entidade é 1 e entidade é 2. Na entidade é 1, a gente tem nome do cliente Maria, endereço Rua A, número 1, data de nascimento 1203 da década de 70. Entidade 2, Raimundo, endereço Rua Tabajara, data de nascimento 10/10/82. Então a gente tem aí 2 cliente, duas entidades com 3 atributos cada uma. Entidade 1 e entidade 2. Classificação dos atributos. O atributo pode ser simples ou monolítico. Não pode ser decomposto, dividido ou atributos mais baixos. Por exemplo, CPF, é só uma sequência de números. Atributo composto. Pode ser composto ou dividido em vários outros atributos mais básicos, mais simples. Possui um valor, a concatenação dos valores do atributo simples pode formar um atributo maior. Por exemplo, o endereço é composto por uma rua, o número da casa, complemento, nome do bairro, CEP. Então, cada uma dessas informações unicamente é uma informação, né? Porém, quando se junta tudo, você tem um atributo endereço, um atributo composto. Daí a gente tem atributos simples por atributos compostos. Atributo composto, formado por hierarquias. O endereço. O endereço tem a rua, a cidade, o estado e o CEP. A gente tem essa categoria. Uma categoria mais abaixo de rua, a gente tem o nome da rua, o número e o número do apartamento, ou complemento, por exemplo. Então, a gente observa aí que a gente tem uma hierarquia no endereço. Observação, se nenhuma consulta será realizada sobre os atributos mais básicos de um atributo composto, então o atributo composto pode ser armazenado no banco de dados como um atributo simples. Pode botar tudo junto. Pode ser uma estratégia. Muitas pessoas podem fazer desse jeito. Vai depender de cada um. Classificação dos atributos. Os atributos podem ser monovalorados, possui um único valor para cada entidade. Exemplo, idade. É um atributo monovalorado. Atributo multivalorado. Possui múltiplos valores para cada entidade. Atributo, por exemplo, telefone. Pode ter mais de um telefone, né? Então, valores. 222, 000, um telefone, 2 telefones. Observe que está separado por vírgula. Certo? Atributos armazenados. Estão realmente armazenados no banco de dados. Atributos derivados. Pode ser determinado através de outros atributos, através de entidades relacionadas. Por exemplo, idade. A idade pode ser a data atual, mais menos a data de nascimento. Você não sabe, não foi armazenado a idade do cliente, por exemplo, no banco de dados.
Porque ano que vem, a idade dele vai ter que ser mudada. Ou você faz um programa no final do ano, ou toda vez que ele fizer aniversário para somar mais um, ou você simplesmente salva a data de nascimento, vê qual é a data atual, subtrai e você descobre qual é a idade do cliente. Então, a gente tem os atributos armazenados e os atributos descobertos, que eu chamo calculados, né? Que são os atributos derivados. Número de empregados, são das entidades empregados para um determinado valor, né? É um exemplo também. Pode ou não ser armazenado no banco de dados, atributos derivados. Por exemplo, para os meninos que fizeram 18 anos, precisa ou não fazer serviço militar? Aí tem lá a regrinha, né? Se até dia 31 de março a pessoa não tiver 18 anos, tem que fazer naquele ano, entendeu? É um valor calculado. Então, os atributos derivados são valores calculados. Conjunto de entidades, descrito por um nome e uma lista de atributos. Compartilhamento, mesmo atributos. Possui seus próprios valores para cada atributo. Então, um empregado tem um CPF, tem um nome, tem um endereço, certo? A entidade da instância, a gente tem um CPF do empregado, o nome do empregado, que é a Maria, o endereço do empregado, Rua 5. Então, as entidades ou instâncias é como se fosse um objeto que armazena as informações de cada um. E onde é isso armazenado? Lá no banco de dados. Para cada entrada, uma entidade é criada. Para cada empregado, uma entidade é criada. Para cada valor armazenado, uma entidade é criada. Apresentação. O empregado, CPF, tem um nome, tem um endereço. Daí, esse aqui, né? Essa parte aqui. Conjunto de entidade. Você tem um banco de dados empregados. Palavras-chave, né? Restrição de chave. Gente, todos os dados são armazenados no sistema gerenciador de banco de dados. Eles precisam de uma chave, que é o identificador daquela entrada. Muitas pessoas utilizam o próprio CPF para servir de chave, certo? E lá para a gente, a chave vai ser o atributo que está grifado aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? CPF empregado, ó, grifado aqui embaixo. A chave primária, que é a principal chave, é um conjunto mínimo de atributos que identificam de maneira única uma entidade. Como o CPF para as pessoas é uma identificação única, a gente costuma utilizar o CPF. Ou a gente cria um contador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para cada entrada, a gente tem uma chave principal. Escolhida pelo projetista de banco de dados como principal meio de identificação de um elemento de um conjunto de entidades. Então, para que eu uso essa chave? Depois que eu faço a adição dessa entrada no banco de dados, eu utilizo essas chaves para fazer alteração no banco, para fazer modificações, para fazer manipulação dos dados e para apagar os dados. Eu posso utilizar a chave para fazer busca dos dados. Então, tudo no sistema gerenciador de banco de dados há necessidade de uma chave, mas só que ela há necessidade de ser restrita. A principal característica dela é ser única. Relacionamento e conjunto de relacionamentos. Associação entre entidades, conjunto de relacionamentos. Conjunto de relacionamentos do mesmo tipo. Pessoas trabalham para empresas. Então, a gente tem aí, ó, o trabalho, né? Relacionamento, conjunto de relacionamentos. Limita as combinações possíveis de entidades que podem participar dos tipos de relacionamento. Derivadas do mundo sendo analisado. Restrições estruturais. Temos a cardinalidade e a participação. Por exemplo, o empregado, ele é gerenciado por um departamento. E um empregado, ele trabalha em um... Então, ó,
vários empregados, N, ó, trabalham em um departamento. Vários empregados também podem participar de vários projetos. Então, daí a entidade relacionamento. Ela determina o número de entidades das quais outras entidades podem ser associadas através de um relacionamento, que é a cardinalidade. 1 para 1, 1 para N para 1 e M para N. Seria de 1 para 1 quando só um está relacionado com um. 1 para muitos, quando um está relacionado para vários. Quando muitos está relacionado para um. E quando vários está relacionado para vários. Beleza, pessoal? Depois a gente pode fazer exemplos mais práticos sobre isso aí. Restrição de participação. Determina se a existência de uma entidade depende ou não do fato dela participar de um relacionamento. Tipo de participação. Empregado. Ele trabalha, ó, vários empregados, N, ó, trabalham em um departamento. Então, isso aqui é o total. Parcial. Um determinado empregado gerencia o departamento, porque ele é também um empregado. Entendeu? A gente precisa sempre analisar isso aqui. O que é que mudaria se eu trocasse aqui de 1 para N, na entidade de relacionamento? Eu diria que vários empregados fazem o gerenciamento do departamento, mas não, só um empregado gerencia o departamento, um único departamento. Certo, pessoal? A gente vai fixar isso aí melhor com o exercício. Grau de conjunto de relacionamento. Número de tipo de entidade participantes. Unária. Relaciona um tipo de entidade com o mesmo, indicam a utilização de nome de papéis. Por exemplo, empregado. Ele tem um supervisor. E o supervisor tem N empregados sobre a sua jurisdição. Quando é binário, relaciona um tipo de entidade e outro tipo de entidade. O grau de relacionamento mais utilizado é esse daqui. É quando vários empregados desenvolvem um projeto. É como vários alunos têm aula com vários professores. Então, na vida real, a entidade M para N é a mais utilizada, certo? E é a menos restritiva. Tipos de relacionamento. O ternário, né? A gente viu o unário e o binário. O unário, o ternário, relaciona 3 tipos de entidade. Então, a gente tem o cliente, a agência e a conta. Então, a conta só tem em um banco. É a mesma conta, várias contas estão em um banco. Vários clientes estão na agência. E vários clientes podem ter várias contas. Entenderam? Complicado, né? Mas a gente pode fazer de novo. A gente tem 3 entidades. Cliente, conta e agência. A gente vai ver. Essa aqui é uma representação do mundo real. A gente vai ver construir o banco de dados de modo que ele represente o mundo real. Então, vamos lá. Várias contas podem ter na agência? Sim. A agência pode ter várias contas. Clientes podem ter múltiplos clientes em uma única agência? Sim. Múltiplos clientes podem ter em uma única agência. Verdadeiro. O cliente pode ter várias contas? Eu posso abrir quantas contas quiser no banco. Geralmente a gente tem uma, né? Mas eu posso ter várias contas no mesmo banco. E a conta? Pode ter mais de uma pessoa? Pode também, contas compartilhadas. As contas podem ser compartilhadas, pode ser uma pessoa, pode ser 2 pessoas, 3 pessoas, quantas pessoas quiser.
Aí viu o conceito de conta compartilhada, certo? Então, uma determinada conta de um determinado cliente está em uma determinada agência. Entendeu? É complicadinho, mas a gente vai pegando aos poucos. Atributo e conjunto de relacionamento, determinado pela combinação das entidades participantes de uma instância do relacionamento. Empregado tem um CPF e um nome. Horas trabalhadas. Projeto. O que é que o projeto tem? Tem o número do projeto e o nome do projeto. Então, vários empregados podem desenvolver vários projetos. Então, vários empregados trabalham em um projeto, ou um projeto pode trabalhar pode ter um empregado ou vários. E cada empregado e projeto vai ter horas trabalhadas. Os dois têm horas trabalhadas. Quais vai ser as horas trabalhadas do projeto? Vai ser a soma de horas do empregado que trabalha no projeto. Entenderam? Complicado. Mas a gente precisa aqui, no modelo de entidade de relacionamento, representar o máximo possível o mundo real. E a gente faz isso através dos diagramas. Entidade fraca. Entidade de um conjunto de entidades fracas não pode ser distinguíveis para que a combinação dos valores de seus atributos podem ser idênticas. São identificadas através de relações que possuem com entidades pertencentes a entidades fortes. Então, entidades fracas podem compor entidades fortes. Representa a tendência de existência. A entidade fraca sempre tem uma restrição de participação total com respeito ao relacionamento identificado. Dependência e existência. Se uma entidade depende de existência de uma entidade Y, então X é entidade subordinada. Então, existe aí o conceito de subordinação. Entidade Y é a identidade dominante. Se Y for removido, então X também deve ser removida, certo? Daí a gente tem empregado, possui dependentes. Faz sentido na cabeça do gerenciador de banco de dados manter dependentes do empregado se o empregado foi removido? Não. Então, nesse caso aí, os dependentes são entidades fracas. Se eu remover a entidade empregado, eu tenho que remover também a entidade dependentes, porque eles são dependentes filhos, né? Imagine filhos. Tenho que remover os filhos também do empregado. Não fazem mais parte da empresa. Entenderam? Uma entidade aí, nesse caso, depende da outra. E observe que ela é diferente. A entidade fraca tem 2 quadradinhos, ó. Ela é mais gordinha, tem 2 linhazinhas. Isso representa a entidade fraca. Entidade fraca, entidade forte, tem chave primária. Entidade fraca possui somente uma chave parcial. Ela não é uma chave primária. Chave primária de uma entidade fraca, né? A chave primária da entidade forte corresponde à chave parcial da entidade fraca. Olha aí que legal. Representação. A gente tem um empregado que tem um CPF, tem um nome, e ele possui dependente, possui filhos, né? Nome, e os dependentes também possuem nome e possuem se é menino ou menina, né? Chave primária do empregado, CPF do empregado. Chave primária de dependente, CPF do empregado, mais o nome do dependente. A gente vai ter aí uma chave composta. Entidade fraca, subordinada, dependente. Entidade forte, dominante, empregado. Certo, pessoal? Fácil demais. Daí a gente tem, para finalizar, a representação aí de um banco de dados relacional. Olha aí, a gente tem as entidades em quadrado e círculos são nossas características, né? E os losangos são os relacionamentos.
Então, a gente tem empregado, a gente tem um departamento, a gente tem um projeto, a gente tem dependentes. O empregado, tem dependentes, ó. O empregado tem dependentes. O empregado, ele pode também ser supervisor. O empregado tem o INSS, tem nome, tem sobrenome, endereço, tem sexo, tem salário, tem data de nascimento. O empregado, ele trabalha em departamento. O empregado, ele gerencia o apartamento. O departamento tem um número, tem um nome, tem uma localização, certo? O departamento, ele controla um projeto. O empregado trabalha num projeto. O trabalho tem horas. O projeto tem nome, tem número, tem localização e o que as informações necessárias, certo? E daí, pessoal, como é que a gente constrói isso aí? A gente utiliza as notações gráficas. Quadradinho, entidades fortes. Quadradinho com 2 linhas, entidades fracas. Losango, tipos de relacionamento. Losango duplo, né? Identificador de relacionamentos. Círculo, atributos. Círculos, grifado. Atributo-chave, que a gente vai chamar lá de chave primária. Atributo com 2 círculos. Atributo multivalorado. Atributo tracejado. Atributo derivado. Atributo composto, tem vários valores aqui, ó. Participação total, ó. Entidade 1, entidade 2, com 2 tracinhos aqui. Cardinalidade é o número, ó, 1 e N. Então, juntando tudo isso aqui, a gente tem um modelo de entidade e relacionamento. Essa semana a gente vai praticar fazer isso aí em sala de aula, para a gente entender os conceitos de entidade e relacionamento. Beleza, pessoal? E é isso que a gente tinha para ver na aula de hoje. Finalizamos. Aí eu pergunto. Leiam isso aí, certo? Se der tempo. Vejam, assim que tiver disponível o EAD, já está lá também um bom material para vocês trabalharem em cima, vocês vão conseguir ver muita coisa até lá. Na semana que vem, na próxima aula, que é nosso encontro presencial, vou mostrar para vocês a aplicação que a gente utiliza para fazer esse gerenciamento, para criar esses modelos de entidade e relacionamento, e a gente já começa com a introduçãozinha lá para o SGBD, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, certo? Para as próximas aulas a gente vê a programação. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Agora não, tá sossegado. Aí quarta-feira a gente... É bom, quarta-feira a gente vai ver mais em prática, né? A gente consegue tirar algumas dúvidas também, né? A gente tem até quarta para poder até rever o material, né? E aí quarta a gente já vai levando dúvidas. Show. Beleza, pessoal? Assim que estiver pronto o EAD do IFCE, já falo para vocês, beleza? Valeu, então. Valeu. Então, até mais. Vou parar aqui a aula.